Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Manuela dos Reis Ferreira, sou estudante de enfermagem e o título do trabalho é Mentes Abertas à Divulgação Neurocientífica por meio das escolas e a importância das atividades extensionistas. Os autores são Manuela dos Reis, Cecília Santos, Sara Neves, Eduarda Maia, Eduarda Machado, Gabriel Lessa, e esse trabalho foi orientado pela Isabela Lobo e pelo Henrique Mendonça. O projeto Mentes Abertas, a sinapse entre a escola e as neurociências, ele foi criado em 2017, ainda pela primeira gestão da diretoria da Liga Acadêmica de Neurociências da UFRJ Macaé, lá no UMAC. Atualmente, é uma ação de extensão vinculada ao projeto de extensão Circuito Neural, tendo como público-alvo o pré-vestibular social CEMED, que é oferecido pela Prefeitura de Macaé, e Colégio de Aplicação CAP, FUNEMAC de Macaé, que fica na cidade universitária. Vale ressaltar que a Laneumac é um grupo de estudos membro do Circuito Neural. Esse grupo é formado por estudantes de medicina, enfermagem, nutrição, ciências biológicas e farmácia. Aqui a gente tem o bloco teórico do Mentes Abertas, que aconteceu na primeira edição. A gente tem alguns alunos dentro da sala de aula assistindo uma palestra, e a gente também tem o guia de bolso que foi entregue na época, com algumas notícias sobre neurociência básica. Aqui a gente já tem alguns alunos dentro do laboratório de histologia, e na outra imagem a gente tem alguns alunos no laboratório de anatomia. Já na modalidade remota, a gente teve que adaptar. Então, a gente fez a divulgação do Mentes Abertas pelo Instagram da Liga, @laneumac.frj. Aqui a gente tem a arte que foi usada e quem apresentou o Mentes Abertas, os ligantes que participaram da atividade. Vale ressaltar que o Mentes Abertas ele acontece 100% pelos estudantes. E quais são os objetivos desse projeto? O fortalecimento da extensão universitária na UFRJ Macaé, a promoção da educação em saúde, a realização da divulgação neurocientífica. A gente procura também estimular a formação continuada dos alunos, bem como a sua entrada na vida acadêmica. A gente busca apresentar as demandas extracurriculares e apresentar alguns fundamentos básicos da neurociência com uma abordagem teórico-prática. Na metodologia, com a pandemia, a Laneumac ela aderiu às recomendações da OMS, aderindo ao isolamento social. Sendo assim, não houve participação de amostras e nem presença em laboratórios, apenas o bloco teórico. Nessa participação que a gente teve na 11ª feira do colégio, a gente trouxe algumas curiosidades, como, será que é possível viciar em chocolate? O que acontece no nosso cérebro quando a gente toma café? E algumas desmistificações sobre os 5 sentidos e qual a correlação com os outros sistemas do corpo humano. Esse bloco ele foi abordado de forma criativa e lúdica. Pensando nisso, eu resolvi trazer uma parte da minha fala da feira. Eu falei sobre, será que é possível viciar em chocolate? E antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é o vício. O vício ele pode ser definido como uma doença crônica e também caracterizado pela dificuldade de controlar o comportamento habitual, mesmo que as consequências sejam negativas. E para explicar isso, a gente tem o sistema de recompensa. No sistema de recompensa, a gente vai ter a área tegumentar ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Esses são centros que controlam 3 comportamentos distintos do nosso corpo, embora eles estejam interligados, como o gostar, o querer e o aprender. E qual a relação do chocolate e drogas psicoativas? A gente tem que entender que alimentos ricos em açúcar e gordura, como o chocolate, ele tem componentes com efeitos somatórios na geração de prazer, ou seja, vai gerar mais emoções positivas e vai aumentar mais aquela vontade para a gente obter. E aí entra alguns neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina. Aqui tem uma imagem ilustrativa da serotonina. E os carboidratos do chocolate, eles estão intimamente ligados aos níveis de serotonina no cérebro, proporcionando um melhoramento no humor. Já o açúcar e a gordura, eles estão ligados à liberação de dopamina no sistema. A repetição dessa experiência pode levar ao vício, principalmente em pessoas que possuem predisposição. Mas afinal,
É possível aderir um vício em chocolate? Sim. Apesar de não ter um potencial tão grande como drogas psicoativas, o chocolate ele pode viciar. Tem uma via que é a via mesocorticolímbica, que influencia no que a gente escolhe comer, e o desejo por comidas palatáveis, e elas estão relacionadas ao sistema nervoso de recompensa. Ou seja, essa recompensa, ela se deve ao estímulo que vai produzindo experiências agradáveis e prazerosas. E qual é a justificativa desse trabalho? Esse projeto, ele simboliza uma oportunidade de demonstração do aprendizado obtido por estudantes dos cursos de medicina, enfermagem e ciências biológicas da UFRJ Macaé, atendendo aos princípios do tripé universitário, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, além de aproximar a universidade da comunidade, difundindo o aprendizado e conhecimento das neurociências. Nessa apresentação, na Feira de Ciências, a gente conseguiu mais 700 visualizações, né? No link a gente consegue ver 786 visualizações e 95 likes. E qual é a conclusão, né? Qual a importância das atividades extensionistas? Essas atividades, elas implicam na troca de informação entre academia e comunidade, que detém um papel essencial na construção de vínculos que estimulam a função social a ser cumprida pelas universidades públicas, proporcionando vivências e efeitos positivos à população. Além disso, esse tipo de ação, ela pode estimular até mesmo os próprios membros da Lanilmac do projeto a seguirem uma carreira acadêmica, construindo conhecimentos junto à sociedade. Aqui as referências, foi utilizado o texto Neurociências e os processos educativos, um saber necessário na formação de professores. E o meu muito obrigada aos meus colegas da Liga, aos meus professores orientadores, à PR5, a todo mundo que está assistindo. Aqui eu botei o QR Code que vai direcionar vocês ao nosso Instagram, é lá que a gente divulga as nossas atividades, nossos eventos, @lanilmac.frj, e aqui eu botei o QR Code da nossa apresentação, para quem quiser saber mais curiosidades, mais neurociências do nosso cotidiano, é só apontar a câmera do celular para a tela, que vai direcionar automaticamente para a nossa apresentação. Muito obrigada.